Imagine a cena. Você abre uma lata de sardinha acreditando estar fazendo uma ótima escolha para sua saúde. Só que em poucos segundos comete um erro capaz de eliminar 47% dos nutrientes e transformar esse superalimento em algo quase sem valor. E isso não acontece apenas com você. Neste exato momento, segundo o Dr. Lair Ribeiro, milhões de pessoas mais velhas estão, sem perceber, destruindo um dos alimentos mais completos da natureza. Agora, pense comigo, e se eu dissesse que a sardinha tem um composto que já se mostrou, em testes clínicos, mais eficiente que muitos medicamentos de farmácia no alívio de dores nas articulações, ou que 91% das pessoas a consomem de uma forma que elimina nutrientes que protegem o coração, o cérebro e até os ossos? A verdade é dura, a maioria estraga esse alimento antes mesmo de dar a primeira garfada. Você sabia que a sardinha é um dos raros alimentos que pode oferecer mais de 2.000 miligramas de ômega 3 em apenas uma porção? Isso é mais do que a maior parte dos suplementos caros disponíveis no mercado. Só que existe um problema. Em média, as pessoas perdem até 63% desse benefício por erros bobos de preparo e nem percebem. Se você já passou dos 50 anos e se preocupa com sua memória, sua mobilidade e sua autonomia, o que vai ouvir agora pode mudar muita coisa. Estou prestes a mostrar os 11 erros mais graves que transformam a sardinha de um verdadeiro tesouro em um fracasso nutricional. E o primeiro deles, cometido por 9 em cada 10 pessoas, vai te surpreender. Antes, me diga nos comentários, de qual cidade você está nos acompanhando. E se a sua prioridade é cuidar da saúde com o passar dos anos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Nossa comunidade cresce a cada dia, trazendo informações que realmente podem prolongar a vida. Escreva sim nos comentários se você quiser conhecer os segredos da sardinha que podem mudar sua saúde. Vamos começar pelo erro número 11. Acredite, quando chegarmos ao número 1, você nunca mais vai olhar para uma sardinha da mesma forma. Erro número 11. Tratar como peixe cru. O que 87% das pessoas não sabem é que a sardinha enlatada já vem totalmente cozida. Durante o processo de enlatamento, ela é submetida à pressão e a temperaturas de até 250 graus Fahrenheit, ficando pronta para consumo direto da lata. Mas o que a maioria faz? Joga na frigideira, ferve, ou ainda cozinha por 10, 15 ou até 20 minutos, achando que vai deixá-la mais segura. Os estudos mostram o contrário. Uma pesquisa do Instituto de Nutrição Marinha revelou que aquecer sardinhas acima de 60 graus Celsius por mais de 3 minutos destrói até 52% do ômega 3. Esse ácido graxo é o que protege o coração e estimula o cérebro, mas quando submetido ao calor excessivo, se transforma em gordura oxidada que pode inclusive aumentar a inflamação. E não é só o ômega 3 que sofre. A vitamina B12, essencial para o sistema nervoso e já deficiente em 40% dos idosos, também é destruída. Cozinhar sardinhas por 10 minutos elimina 78% dessa vitamina. Para quem já enfrenta problemas de equilíbrio e memória, é uma tragédia. Veja o caso de Margaret, uma senhora de 68 anos de Phoenix. Ela comia sardinha 3 vezes por semana para aliviar a artrite, mas sempre fritava o peixe até virar papa. Quando aprendeu a aquecer suavemente, sua dor nas articulações diminuiu 40% em apenas 3 semanas. A regra é simples: sardinha não se cozinha, apenas se aquece. Coloque no prato quente nos últimos 30 segundos, esquente a lata fechada em água quente por 2 minutos ou consuma direto da embalagem. É seguro e muitas vezes até mais saboroso. Em Portugal, onde a sardinha é símbolo nacional, nenhum chefe profissional cozinha a versão enlatada. Eles sabem o que esquecemos. Cada segundo de calor desnecessário rouba nutrientes preciosos. Erro número 10. Jogar fora os ossos. Esse erro chega a ser desesperador. Aqueles ossinhos moles não são descartes, são a parte mais valiosa. Mesmo assim, 73% das pessoas perdem tempo retirando-os, jogando fora a maior fonte de cálcio do peixe. Um estudo publicado no Journal of Bone Metabolism mostrou que os ossos da sardinha têm 25 vezes mais cálcio biodisponível que os laticínios. Uma única porção com ossos supre 38% da necessidade diária. Retirando-os, sobra quase nada. E aqui vem a surpresa: esses ossinhos também fornecem estrôncio, um mineral raro capaz de aumentar a densidade óssea
em até 14% quando consumido com frequência. Não existe suplemento que ofereça isso. O processo de enlatamento deixa os ossos tão macios que se dissolvem na boca, adicionando sabor. No Japão, onde a osteoporose é 40% menos comum do que nos Estados Unidos, comer pequenas espinhas de peixe é considerado essencial. Eles até têm um termo para isso, onegi, que significa comer ossos. Essa prática é um dos segredos para a resistência dos esqueletos até a velhice. Susan, de Denver, passou 20 anos retirando ossos da sardinha. Aos 62, descobriu osteoporose precoce. Seu nutricionista a convenceu a comer o peixe inteiro. 6 meses depois, o exame mostrou melhora. Algo quase impossível sem remédios, segundo o médico. Erro número 9. Escolher sardinha em água. Basta andar pelo mercado para ver as prateleiras cheias de latas vendidas como opção saudável. Menos gordura, menos calorias. Parece atraente, mas é um dos maiores enganos nutricionais atuais. A realidade é outra. Sardinhas em água perdem 41% das vitaminas que precisam de gordura para se manter, como A, D, E e K. São exatamente essas vitaminas que preservam a visão, fortalecem os ossos e protegem o sistema imunológico. E ao abrir a lata e descartar a água, você joga fora tudo o que mais importa. Mas existe algo ainda mais preocupante. O International Food Sciences Journal revelou que sardinhas armazenadas em água desenvolvem aquele gosto metálico desagradável 3 vezes mais rápido do que as conservadas em óleo. Esse sabor que faz tanta gente rejeitar a sardinha não é culpa do peixe, mas da escolha errada do tipo de conserva. Já as sardinhas guardadas em óleo, principalmente em azeite de oliva, não só preservam melhor os nutrientes como melhoram com o tempo. O óleo protege os ácidos graxos ômega 3 da oxidação, conserva vitaminas e cria o que os pescadores portugueses chamam de sardinhas vintage, com sabores ricos e complexos que só se intensificam ao longo dos meses ou anos. O impacto financeiro também surpreende. A lata em água pode custar em média 30 centavos a menos. Porém, quando se calcula a perda de nutrientes, o custo por grama de ômega 3 acaba sendo maior, o que torna essa economia apenas aparente e, no fim, prejudicial à saúde. Harold, caminhoneiro de 72 anos, decidiu trocar as sardinhas em água pelas conservadas em azeite de oliva. Em apenas 8 semanas, seus níveis de triglicerídeos caíram 34 pontos, além de redescobrir o prazer de comer o alimento. Agora tem gosto de comida de verdade, não de ração, contou. O conselho é simples, escolha sempre as conservadas em óleo. Erro número 8, a armadilha dos 7 dias. Esse inimigo silencioso destrói nutrientes em geladeiras por todo o país. Muitas pessoas abrem a lata, comem metade e deixam o resto para depois. O problema é que esse depois pode virar 3 dias e logo uma semana. Só que, após 24 horas em uma lata aberta, as sardinhas já começam a produzir histaminas, substâncias que causam inflamação, dores de cabeça e incômodos digestivos. Após 72 horas, a oxidação elimina 67% do ômega 3. E depois de 7 dias, o que sobra já é praticamente lixo tóxico, capaz de deixar alguém doente. Pesquisas da Universidade de Segurança Alimentar mostraram que sardinhas guardadas em latas abertas acumulam até 400% mais bactérias do que aquelas transferidas para recipientes adequados. O contato com o metal exposto acelera a deterioração por reações químicas invisíveis para quem consome. E o risco vai além. Intoxicação por histamina pode imitar uma reação alérgica, com sintomas como taquicardia, ondas de calor e enxaquecas, o que leva milhares de pessoas por ano ao pronto-socorro sem que os médicos consigam identificar a verdadeira causa. Uma única lata estragada pode acabar em emergência médica. A solução é prática. Transfira imediatamente o conteúdo para um pote de vidro, cubra com o próprio óleo da conserva e consuma em até 48 horas. Se não conseguir terminar nesse tempo, é sinal de que a embalagem escolhida é grande demais. Simples assim. Erro número 7. Armazenamento errado. Observe agora onde você guarda suas sardinhas. No balcão da cozinha, acima do fogão ou perto da janela. Se sim, você está acelerando em até 5 vezes a deterioração do alimento. As mudanças de temperatura estragam a sardinha mais rápido do que qualquer estação do ano.
Pesquisadores de Harvard concluíram que sardinhas guardadas acima de 21 graus Celsius perdem 23% do valor nutricional a cada mês. Em locais úmidos ainda há o risco invisível de botulismo, capaz de levar alguém ao hospital. E a mais, nem todas as versões envelhecem da mesma forma. As sardinhas em molho de tomate deterioram 40% mais rápido que as conservadas em óleo, por causa da acidez. Já as embaladas em água mineral podem sofrer contaminação pelo alumínio da própria lata em apenas 6 meses se mal armazenadas. A regra é direta, fresco, escuro, seco e estável. Um espaço de despensa é melhor que o armário da cozinha. Uma prateleira no porão é ainda mais segura. Organize o estoque seguindo a lógica: o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E nunca consuma latas estufadas, enferrujadas ou danificadas. Uma única unidade estragada pode significar dias de hospitalização. Trate as sardinhas como o que são: um alimento medicina. Erro número 6. A armadilha do consumo direto. Muitas pessoas dizem: eu como assim mesmo, direto da lata. Essa frase parte o coração, não porque seja prejudicial, mas porque elimina 90% do verdadeiro potencial das sardinhas e leva facilmente ao tédio. O segredo está nas combinações. Quando consumidas com alimentos ricos em vitamina C, a absorção do ferro aumenta em 300%. Com vegetais verdes amargos, a disponibilidade do cálcio praticamente dobra. Já quando misturadas a alho e cebola, os compostos de enxofre multiplicam os efeitos anti-inflamatórios dos ômega 3. Maria, de 71 anos, comia sardinha pura havia 2 anos, até desistir por cansaço. Mais tarde, descobriu novas receitas: torrada de abacate com sardinha e limão, macarrão com alcaparras e sardinha, wraps de alface com molho picante e sardinha. Hoje consome 5 vezes por semana e perdeu 8 quilos sem esforço. A dieta mediterrânea reúne mais de 100 maneiras de preparar o peixe, cada uma liberando nutrientes diferentes, evitando a monotonia e mantendo o consumo ao longo da vida. Na Sicília, sardinhas são combinadas com pinhões e passas, aumentando em 45% a absorção de antioxidantes. Já na Grécia, elas são preparadas com tomate e orégano, criando compostos que retardam o envelhecimento celular. Não se limite a comer puro. Use a criatividade e extraia o máximo desse alimento. Erro número 5. Confiar apenas na marca. Nem todas as sardinhas são iguais, e ignorar isso pode custar caro. A diferença entre uma sardinha premium portuguesa e uma versão barata de qualidade duvidosa é comparável à diferença entre um remédio eficaz e uma substância nociva. Sardinhas selvagens do Atlântico contêm até 3 vezes mais ômega 3 que as capturadas no Pacífico. As pescadas na primavera chegam a ter 50% mais gordura do que as retiradas no outono. Produtores portugueses e espanhóis chegam a envelhecer sardinhas como se fosse vinho, intensificando tanto o sabor quanto o valor nutricional ao longo dos anos. Enquanto isso, algumas marcas simplesmente colocam qualquer peixe pequeno na lata e vendem como sardinha. Testes conduzidos pelo Consumer Nutrition Labs mostraram que os níveis de mercúrio podem variar até 800% entre diferentes marcas. Algumas apresentam quantidades perigosas de metais pesados, enquanto outras atingem padrões de pureza superiores aos exigidos para medicamentos. E a diferença de preço, muitas vezes, não passa de 50 centavos. O método de enlatamento também faz toda a diferença. Fabricantes tradicionais de Portugal ainda embalam manualmente, adicionando azeite de oliva enquanto o peixe ainda está quente, o que cria uma conservação natural que preserva e até intensifica os nutrientes. Muitas marcas produzidas em grande escala utilizam máquinas e conservantes químicos que destroem os compostos mais delicados. Por isso, leia sempre os rótulos. Informe-se sobre as marcas que consome. A saúde do seu cérebro, do coração e das articulações depende da qualidade. Não permita que 50 centavos sejam a diferença entre recuperar a vitalidade ou abrir as portas para a doença. Erro número 4. Sabotar o sabor. Você sabe qual é a principal razão pela qual tantas pessoas desistem das sardinhas? É simples. Elas combinam o peixe com alimentos errados, criando experiências ruins de sabor que ficam na memória por muito tempo. E não é apenas uma questão de paladar. Misturas inadequadas reduzem, de fato, a absorção de nutrientes. A sardinha é naturalmente rica em óleo e possui sabor marcante.
Por isso precisa de acidez, frescor e contraste. Limão, vinagre, alcaparras e cebola não são apenas temperos, são verdadeiros ativadores bioquímicos que aumentam a absorção do ômega 3 em até 54%. O problema é que muita gente mistura com maionese, dobrando a quantidade de gorduras prejudiciais, ou com queijo que compete com o cálcio, ou ainda com molhos doces que aceleram a glicação. O resultado são combinações desastrosas que o corpo rejeita naturalmente. Depois a culpa cai sobre a sardinha. A regra é simples: use sabores frescos, vivos e ácidos. Inspire-se na culinária mediterrânea. Suas papilas gustativas e suas células vão agradecer. Erro número 3. O equívoco do enxágue. Esse hábito me revolta. Algumas pessoas lavam as sardinhas achando que vão reduzir o sódio ou eliminar o gosto forte, mas na prática, acabam jogando fora um verdadeiro tesouro. O óleo ou o molho da lata não é resíduo. É um concentrado de nutrientes mais valioso do que o próprio peixe. Durante o período de armazenamento, as sardinhas liberam ômega 3, vitaminas e antioxidantes que se acumulam no líquido. Pesquisadores espanhóis constataram que o óleo contém 31% do valor nutricional total da lata. Ao lavar, você elimina 1/3 do investimento feito. E o pior, altera a textura, deixando o peixe com gosto desagradável e consistência ruim. O sódio que se deseja remover está presente no interior do peixe, não apenas na superfície. O enxágue reduz no máximo 5% do sódio, mas destrói cerca de 30% dos nutrientes. Se o sal for um problema, escolha versões com baixo teor de sódio. Se o sabor incomoda, mude de marca, mas nunca lave as sardinhas. Esse ato é literalmente jogar saúde no lixo. Erro número 2. Medo do gosto de peixe. Elas têm sabor muito forte. É a reclamação mais comum. Essa percepção revela a forma equivocada como muitos enxergam as sardinhas. Quando frescas e de boa qualidade, elas têm gosto limpo, levemente adocicado e lembram o frescor do mar. Se o sabor que você encontra é desagradável, provavelmente as sardinhas são de baixa qualidade, estão velhas ou foram destruídas por excesso de calor no preparo. Mas aqui está um detalhe importante: o paladar se adapta em um período de 7 a 10 dias. Estudos mostram que, ao consumir sardinhas com regularidade, o corpo desenvolve receptores gustativos mais sensíveis, permitindo que a pessoa passe a apreciar aquilo que antes rejeitava. A ideia não é esconder o gosto, mas valorizá-lo. Use limão, ervas ou vinagre para destacar as notas naturais, não para mascará-las. Veja o caso de Tom, 64 anos, que sempre detestou sardinhas. Até o dia em que experimentou sardinhas portuguesas de qualidade, conservadas em azeite e servidas com limão fresco. Foi como passar a vida tomando café solúvel e, de repente, experimentar um expresso de verdade, disse ele. Meses depois, seus exames de sangue melhoraram tanto que surpreenderam o cardiologista. Pare de lutar contra o sabor natural. Aceite-o. Sua saúde depende disso. Erro número 1. Desperdiçar o óleo dourado. Este é o erro mais grave, que deveria ser considerado quase um crime. Todos os dias, milhões de pessoas abrem latas de sardinha e despejam o óleo precioso na pia. Com esse gesto, estão literalmente jogando dinheiro fora. Esse óleo contém até mais ômega 3 do que o próprio peixe. Após meses de armazenamento, cerca de 43% do EPA da sardinha migram para o líquido. Pesquisadores portugueses descobriram que o óleo presente em latas mais antigas chega a ter concentrações de ômega 3 superiores às encontradas em frascos de suplementos vendidos por $80. Mas não se trata apenas do ômega 3. Esse óleo é rico em vitamina D, vitamina E, coenzima Q10 e astaxantina, antioxidantes que combatem o envelhecimento, reduzem o risco de câncer e preservam a memória. A Universidade de Lisboa comprovou que pessoas que consumiram as sardinhas junto com o óleo absorveram 67% mais nutrientes do que aquelas que o descartaram. E há mais, esse óleo é um aliado na cozinha. Ele pode ser usado para refogar vegetais, regar saladas, misturar ao macarrão ou simplesmente para mergulhar um pedaço de pão. O resultado é um sabor sofisticado e um prato muito mais nutritivo. Margaret, de Seattle, guardou o óleo das sardinhas por um mês e passou a utilizá-lo nas refeições. Em pouco tempo, suas dores nas articulações diminuíram. A pele melhorou e seus exames médicos surpreenderam até o próprio médico,
que disse que o óleo provavelmente era mais valioso do que qualquer suplemento. Toda vez que você descarta esse óleo, está desperdiçando um dos alimentos mais ricos em nutrientes do planeta. É dinheiro perdido e saúde sabotada. Guarde cada gota. Atenção! Nem todos devem consumir sem restrições. Apesar de serem um alimento extraordinário, as sardinhas não são indicadas para todos. Pessoas com gota, hiperuricemia ou cálculos renais devem ter cuidado, já que o teor de purinas pode agravar a condição. O ideal é limitar o consumo a uma vez por semana e monitorar a reação. Quem sofre de pressão alta deve escolher versões com pouco sódio e nunca adicionar sal, já que uma porção pode conter até 20% da ingestão diária recomendada. Por outro lado, as grávidas têm uma ótima notícia. As sardinhas estão entre os peixes mais seguros, com níveis de mercúrio até 90% mais baixos do que os encontrados no atum. Apenas é necessário atenção às calorias e ao sódio se forem consumidas diariamente. Para todas as outras pessoas não há desculpa. As sardinhas são o superalimento mais acessível do mundo, e agora você sabe como aproveitar todo o seu potencial. Conclusão: a sardinha não é apenas comida, é um verdadeiro remédio natural, mas só se for tratada da forma correta. Desde a escolha da lata até o momento em que ela chega ao prato, cada decisão pode multiplicar ou destruir seu poder. Não cozinhe demais, não descarte o óleo, não lave e não sabote o sabor. Trate a sardinha como um tesouro. Seu corpo agradecerá.